começar com Oi Cheguei, porque essa história não tem que ter nenhum tipo de sorriso. Eu acho que é o vídeo que eu mais vou ficar séria, porque o meu coração tá batendo rápido, só de saber. Já deu pra ver que o bagulho vai ser pesado, mano. Se tiver estômago fraco, melhor tomar cuidado. Ou assistir no banheiro, né? É com você, Breno. Que eu vou contar dessa história. Eu acho que É verdade, mano. essa história tem que ser passada e as pessoas têm que saber Deve ser dessa pesado história. o bagulho. Porque, pra mim, eu acho que um dos piores crimes e atrocidades que já fizeram com o ser humano. Óbvio que tem várias coisas absurdas que aconteceram no mundo, mas de fato essa história é a mais pesada que eu trouxe aqui no canal até hoje. Então, já digo que se você tem um estômago forte, essa história, ela é literalmente a mais pesada desse canal. Se eu já falei que algumas eram pesadas, elas eram de fato, mas essa daqui, ela não... Eu não sei explicar o nível de... Não sei, não sei nem dizer. Mas enfim. Você vê que ela tá reforçando bem. O quão pesado é o bagulho. Gabriel, não vai passar mal aqui do meu lado, hein? O problema é você passar mal. Eu acho que nisso aqui, eu acho que você é mais sensível. Ai, eu sou sensível. Até você ver a primeira gota de sangue. Aí, mano, já murcha. Tem sangue? Não, cara. Ufa. Eu espero que não, né? Pelo amor de Deus. Se tiver Nem sangue... prepara sua pipoca nem seu miojo, é só... Mas se tiver sangue, é desmaio, velho. A gente tá meio animado aqui no começo, mas a gente tá ligado que a gente vai murchar com o passar do vídeo, né, mano? A gente tá... Eu tô fingindo que tá a tudo gente tá bem. meio que se preparando aqui pro vídeo, tá ligado? Mas no final do vídeo você vai ver o quão murcho a gente vai ficar. É real, se tiver uma gota de sangue eu vou desmaiar, velho. Não tem problema com essa porra. É real. Pelo amor de Deus, Gabriel. Tô falando sério, não tem problema com essa porra. Deixa falar. A gente vai falar de uma menina de 17 anos chamada Junko Futura, que foi capturada por 4 monstros, digamos assim. Não tenho nenhuma outra palavra pra descrever esses seres humanos, que eu não considero seres humanos, mas enfim. Pra vocês entenderem essa história, primeiro eu tenho que contextualizar um pouquinho de quem foram esses seres vivos. O primeiro deles, eu acho que o pior de todos, pra mim, é um cara chamado Miyano. Ele era jovem também, eu acho que ele devia ter a mesma faixa etária, né? Miyano, ele era um jovem que se interessava muito pela máfia japonesa. A máfia se chama Yakuza. Não demorou muito tempo pra ele ganhar a idade suficiente. Tá, a gente tá vendo os podres aqui do Japão, velho. Conseguir entrar dentro dessa máfia, mas num nível mais baixo dela, digamos assim. Mesmo que isso fosse uma coisa grave, né? Você tá dentro de uma máfia, enfim, as pessoas saberem disso, as pessoas na escola sabiam disso, algumas delas, e ele era meio autoritário e até meio que popular na escola e não aceitava não como resposta. Ele tinha um amigo que o nome dele era Minato e os dois tinham um fascínio macabro e absurdo de abusar de pessoas, de meninas, em conjunto. Antes desse ocorrido com essa menina, ele e mais 2 outros amigos, Okura e o Watanabe, então era o Miyano, Minato, Okura e o Watanabe, os 4 juntos já tinham praticado abuso com uma menina antes, mas ela foi liberta 2 horas depois dela ter sido abusada. Infelizmente, com a Junko não aconteceu a mesma coisa. Nossa, eu tô assim, ó. Tô vendo, sua postura tá... Tá diferente, né? A Junko Furuta foi uma menina que nasceu em Misato, no Japão. Ela morava com os pais e ela era filha do meio de 2 irmãos, um mais novo e um mais velho. Ela estudava numa escola chamada Minami, ela era, tipo, doce, educada, fofa. Ela era considerada uma boa filha pelos pais e ela também trabalhava já mesmo nova porque ela queria ter um dinheiro depois que ela se formasse. Ela conhecia esse Miyano, esse menino que era junto, assim, dessa máfia japonesa, só que não se sabe se eles eram amigos, se eles se conheciam ou se era só uma relação assim de corredor de escola. E também tem alguns rumores que ele já tinha dado em cima dela, tentado fazer alguma coisa com ela, só que ela sempre negava. No dia 25 de novembro de 1988, o Minato e o Miyano resolveram bolar um plano de capturar ela assim quando ela estivesse voltando do trabalho. E foi exatamente isso que eles fizeram. O Miyano tinha pedido pro Minato chutar a bicicleta dela e aí na hora que ela caísse, ele meio que chegaria e tentaria ajudar ela e foi isso que foi feito. Assim que tudo aconteceu, o menino chutou a bicicleta, o Miyano foi ajudar ela e disse que levaria ela pra um lugar seguro, caso ela tivesse machucada. E ela achou que tava tudo de boa, porque era um menino que era da mesma escola dela, ela não achou que seria um perigo. A única coisa que ela não sabia era que ela estava sendo levada pra um armazém no fundo de uma casa. E nesse caminho, né, nesse trajeto que eles estavam indo pra esse lugar, o menino revelou pra ela que ele fazia parte dessa máfia e que se ela não se comportasse ou fizesse alguma coisa diferente do combinado, ele poderia botar a vida da família dela em risco. Então, uma questão aqui. Eu realmente não sei isso, né? Eu não sei se você sabe também. Mas se assim, ele tá nessa organização, a máfia. Se os caras da organização saber que ele fez isso, o cara ele tá lascado, não tá não? O cara ele tá bem lascado. Olha,
Eu não tenho muito conhecimento. Apenas histórias, eu não sei até onde as histórias são verdadeiras. Mas aí ele tá usando o nome da organização pra ele poder se ganhar em cima. Isso ele nem pode fazer, mano. Ele Que nem não pode. ameaçar a família da Não. pessoa, tá ligado? Não. E assim, pelo que eu já ouvi falar, e eu não sei se são verdade, porque é tudo muito oculto, se pegar, é F. Não é punição, é F. Se for Porque- a punição, perde os dedos. Não, nesse caso é F, porque Deve ser. ele tá não só violentando, Mano, essa Que- parte que- de violentação. que é uma parada que, tipo, Pelo amor de Deus. normalmente máfia mexe com muita coisa errada, mas violentação não é uma delas. Até porque um dos conceitos da máfia, não sei lá do Japão, mas um dos conceitos da máfia é você ser fiel à sua família. Então eles defendem muito essa ideologia de família. É que nem se falou, não dá pra saber porque é um negócio bem Oculto. oculto, né, mano? Só que rola um negócio Mas- muito assim. É. Porque rola muito aquele lance de confiança. Aí você pensa, se o cara não confia, se o cara não protege e não valoriza nem a família dele, como é que eu vou confiar nesse cara? É. Então tem esse lance. Então se esse cara aí, se o pessoal da organização... Eles têm regras, ponto. Tem. Eles têm regras e, tipo, isso daí vai... Eu acredito que vai contra a regra deles, Vai. tá ligado? Vai. Ela concordou e foi. Chegando lá, ele abusou dela enquanto ele ameaçava ela de tirar a vida dela. Então, enfim, a situação completamente péssima. E depois disso, ele levou ela para um hotel próximo. Ele ficou tão orgulhoso do que ele tinha feito que ele acabou ligando para aqueles amigos doentes dele para avisar tudo que ele tinha feito e se gabar do que tinha acontecido. E os meninos ficaram chateados com ele por não terem sido convidados para participar também e pediram para ele segurar a menina ali porque eles também queriam se aproveitar dela. Por volta das 3 da manhã, o Miyato levou ela para um Que parque pariu. onde todos os outros meninos estavam esperando. Eles falaram que sabiam onde ela morava e que se ela tentasse fugir, alguma coisa ia acontecer. A própria máfia japonesa ia atrás da família dela e dela mesmo, e ela, com medo, acabou ficando naquela situação. Ela foi facilmente dominada por 4 meninos, né? Enfim, era uma pessoa contra 4. Porra. E ela foi levada para uma casa no distrito de Ayase. Nessa casa, ela foi abusada pelos 4 meninos, enfim... sei lá, sem comentários. A casa que ela foi levada era a casa dos pais do Minato, de um desses meninos, né? E lá acabou sendo o ponto de encontro dessa gangue absurda, bizarra, macabra, enfim. Nesse ponto, a Junko não sabia o que estava por vir e acho que ninguém esperava o que ia vir. E se você já acha que tá pesado por aqui, vai piorar bastante. Pra evitar que começasse buscas atrás da menina, um dos meninos obrigou ela a ligar pros pais e falar que ela tinha fugido de casa e que ela tava com um amigo dela, que tava tudo bem, que não era pra ir procurar ela. A Junko tentou fugir algumas vezes, tentou escapar algumas vezes, até implorando os pais, né? Porque, enfim, ela tava na casa dos pais do Minato, mas eles não fizeram nada. Até porque o Miyano, que era envolvido com essa máfia, ele ameaçava qualquer pessoa que tentasse entrar no caminho deles ou acabar com o plano deles, e os pais desse menino não escaparam disso também. Mais de 100 pessoas entravam naquela casa, viam aquela situação e não faziam nada. A gente não sabe se elas entravam na casa e participavam do que estava acontecendo, torturavam a menina também, ou se eles só viam e por medo do cara da máfia, eles não faziam nada, enfim. Agora eu vou ler o depoimento das coisas que aconteceram com ela, porque eu não vou gravar e eu só vou ler pra, enfim, só vou ler. Os 4 meninos abusaram dela, bateram nela com varas de metal e tacos de golfe, introduziram objetos estranhos, incluindo uma lâmpada de vidro e uma tesoura dentro dela. Fizeram ela comer baratas e até a própria urina, inseriram fogos de artifícios por trás e os acenderam. Machucaram os seios dela com alicates e queimaram ela com cigarros e fluidos de isqueiro. Uma das queimaduras foi uma punição por ter tentado ligar para a polícia. Algum tempo depois dos primeiros atos de tortura, toda vez que ela tentava beber água, ela não conseguia, ela acabava vomitando todo o líquido que ela ingeria, ela acabava botando pra fora. As feridas nela eram tão grandes e era uma coisa tão absurda que um dos meninos até relatou que pra ela chegar no banheiro, ela se rastejava por mais ou menos 1 hora. Depois de todo aquele sofrimento, ela começou a implorar pros meninos acabarem logo com aquilo, porque ela não queria mais viver aquilo. No dia 4 de janeiro de 1989, depois de 44 dias aprisionada, depois deles terem perdido uma partida assim de jogo de carta, eles começaram a bater muito. Mano! Foram 44 dias. Mano, foram 44 dias. Ela comentou que foram mais de 100 pessoas haviam entrado na casa. Eu falei, caraca, tipo,
tudo isso entrou de uma vez e ninguém conseguiu lhe ajudar. Mas, tipo, foi... vamos dizer, num período de 44 dias, velho. 44 dias passando por isso. Puta que pariu. Mais de um mês, velho. Puta... Mano do céu. Nela. Então, depois deles terem perdido uma partida assim de jogo de carta, eles começaram a bater muito nela. Então eles colocaram fluido de isqueiro pelo corpo todo dela e atearam fogo. Mais tarde, naquele dia, ela acabou perdendo a vida. E eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que pra ela só tinha que sair daquela situação. Mas enfim, ela acabou perdendo a vida depois de 44 dias presa. E a família não fazia ideia de que ela tava naquela situação. Uma das coisas mais absurdas pra mim era que os meninos não faziam ideia da gravidade da situação. E eles achavam que ela tava só fingindo tá, tipo, mal e passando mal e querendo sair daquela situação. Que eu, de fato, não entendo. Não acredito, na verdade. É absurdo. Porque isso foi um relato deles pra polícia, mas não é, não é verdade. Não tem como ser verdade. Depois eles tiveram que dar um fim no corpo, né? Faz neles, mano, pra eles sentirem um pouco. Quero ver como é que vai Replica acabar neles. isso, velho. Massa. Eles botaram o corpo dela num tanque de concreto, num terreno baldio na cidade de Koto. Não se sabe exatamente o dia que a polícia encontrou o corpo dela, só se sabe que o fato dos pais do menino, do Minato, terem falado que o amigo dele era ligado com a máfia ajudou bastante a polícia a encontrar o corpo dela. Os 4 garotos, né, quando foram abordados pela polícia, enfim, tiveram toda a interrogação, eles foram culpados, se declararam culpados somente por agressão física. Eles não se declararam culpados por terem acabado com a vida da menina. Não sei como. Um dos meninos, o Ogura, ele foi sentenciado apenas a 8 anos na cadeia infantil e depois ele foi liberado. Não satisfeito, em julho de 2004, ele foi preso novamente porque ele agrediu o conhecido dele, porque ele falou que, enfim, ele estava indo roubar a namorada dele, uma confusão. E no final ele foi preso de novo por 7 anos. Em julho de 1990, o chefe do crime, o Miyano, ele foi sentenciado apenas a 17 anos de cadeia, enquanto o Minato cumpriu apenas 10 anos e o Watanabe 6. De acordo com o juiz Yanase, a corte sentenciou eles pela natureza do crime, pelo impacto não só na família, como na sociedade também, e o Miyano acabou sendo sentenciado a 20 anos de cadeia. E os cúmplices tiveram as penas aumentadas para 9 e 7 anos por punição por tentarem recorrer. A família de um dos garotos acabou vendendo a própria casa por 50 milhões de ienes, o que é mais ou menos uns 2 milhões e 300 reais, e deram essa quantia para a família junto como uma compensação pelo que aconteceu com ela, apesar de dinheiro nenhum pagar o que aconteceu com a menina. Esse fato, né, esse caso chocou tanto o Japão quanto o mundo inteiro, e eu acho que agora vocês também e eu também, eu acho que dá pra perceber que eu Pelo jeito não chocou normal tanto os caras não, velho. A justiça que os caras receberam foram essa. Nesse vídeo, que esse vídeo foi de fato o vídeo mais pesado que eu já fiz. E essa história depois inspirou livro, mangá e várias outras coisas. Mas enfim, gente, é isso. Não tem como esperar que vocês gostem dessa história. É só uma história que... Eu não sei nem se esse vídeo vai monetizar. Eu acho que eu nem quero que esse vídeo monetize, porque eu só queria que essa história fosse passada e as pessoas entendessem quão absurdo isso é e que isso nunca se repita, tipo, na vida. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Fui. Falando de justiça aqui, velho, tem caso pior aqui no Brasil. O maior assassino aqui no Brasil tá solta, velho. Falando de justiça, mano, você tá maluco, velho. Isso foi muito pesado, cara. Foi muito pesado. E é uma pena saber que esses caras devem estar tudo solto agora, velho. Devem estar tudo solto, mano. A família dos caras deve... O Gabriel tá até meio em choque. Não é de se esperar, né, velho? Eu tô impressionado que não foram condenados a pena de morte, velho. Então, isso que me impressionou também. Eu não sei, eu não conheço nada praticamente da justiça japonesa, mas tipo assim... E a máfia ter passado o que você espera aí de um país, vamos dizer assim, de primeiro mundo é que tem ali tenha, vamos dizer assim, mais justiça, né? E... eles estão à solta. Eles estão à solta, cara. Isso me surpreendeu muito, infelizmente. Infelizmente, velho.